Isso, como vocês viram, então a gente está, né, nessa jornada online do Transforme Seu Olhar, esse programa incrível que criamos aqui, eu e a Sandra, dessa conexão incrível de juntar a fotografia com inteligência emocional. A gente teve o primeiro webinário semana passada, para que servem as emoções, alguns de vocês estavam aqui com a gente, outros estão chegando agora. E a ideia é a gente contar um pouco, né, por quê, da onde surgiu essa ideia, por que trazer esse programa aqui, e contar um pouquinho também, né, da nossa história, o que a gente faz, e depois trazer também o tema. Hoje a gente vai falar muito de empatia, das conexões. O webinário 2, né, será que estamos todos juntos nessa pandemia? O que nos une nesse momento? A gente está vendo muita coisa que nos separa, que nos distancia, muita briga, muita falta de conexão e, ao mesmo tempo, também muita conexão. Eu sou educadora, para quem não me conhece. A gente sempre tem o grupo, né, dos que conhecem a Sandra, dos que me conhecem. Tem agora o grupo que está chegando, que não conhecia nenhuma de nós duas e está nos conhecendo nas lives, no Instagram, no YouTube. Então, estamos aí chegando nas pessoas. E então a minha história sempre esteve ligada à educação, né? Aqui, minha família, educação, família, né? Aqui minha casa cheia, né? Todo mundo, Tarcísio, os meninos. E eu falo que na minha vida eu fui criada com muito conflito, então eu aprendi aí a viver bem, a lidar com os conflitos. Só que eu não entendia, por isso a foto da Sandra com os pratos quebrados todos no chão, essas relações despedaçadas, meu pai era muito explosivo, eu tinha muito medo de briga, né? De repente estava tudo bem e de repente ele encrencava com a conta do restaurante, batia a porta do táxi no Rio de Janeiro, e aquilo me dava muito medo, eu sempre tive pavor de briga. E aí, hoje vendo, eu falei, nossa, eu fui traçando a minha vida inteira para entender, para praticar, para viver mais de diálogo do que de briga. Só que os conflitos não acabaram, porque estar vivo significa estar em conflito, né? A briga só vai acabar quando a gente morrer. Então, a gente pode aí conviver com o conflito, né? Tem formas para isso. Fiz biologia na USP, sempre com essa questão de conectar os mundos, né? Então, como é que a gente conecta a universidade com a comunidade ali? Minha primeira sala de aula foi em Carapicuíba, na comunidade 1º de Maio, meu professor Marcos, que me falou que era possível entender a percepção ambiental num projeto de arborização urbana, que era com foco nas pessoas ali, nas crianças, nas lideranças. A gente levava os melhores especialistas da USP para a comunidade 1º de Maio, no domingo, era a USP chegando, era um carro simples, um Fusca, às vezes uma Kombi com 3 meninas ou mais convidados. E aí, depois, né, essa oportunidade de ouro, que eu falo que foi o doutorado sanduíche, de passar um ano em Ohio, com os meninos muito pequenos, aí, de 2012 para 2013, e eu fui mesmo fazer uma tese sobre o aprendizado pelo diálogo, né? Então, toda a minha história profissional vem de formar educadores, né? Formar adultos, sempre com a educação de adultos, formando pessoas que criassem experiências de aprendizagem. A gente sabe que a gente não aprende só vendo e ouvindo, a gente não transmite conhecimento, mas a gente cria situações aí, teias, né? Essa dinâmica da teia aqui do barbante, que a gente se conecta e aí a gente aprende, a gente ver o melhor de nós, né? Aí em Curitiba, formação de servidores do TJ, lá do Paraná, trabalham muito com formação também, e aí formadores diversos, né? Trabalhei muito em ONGs, trabalhei dando aula no Senac, depois na pós-graduação, depois no IPOG em Goiânia, agora na PUC Campinas, mais recentemente, e também um pouco entrando aí nas consultorias, né, de comunicação não violenta, empatia em algumas empresas, e os cursos, os workshops também ao vivo, né, de empatia na prática, comunicação não violenta, são os mais recentes. Depois do doutorado, o que a gente faz com uma tese sobre diálogo? A gente tem que sair do papel, não é uma tese para ficar na estante. Então, entrei no YouTube, isso já em 2015, comecei a buscar histórias de professores brasileiros, de gestores brasileiros que conseguem aí vencer os desafios de violência, de falta de problemas de aprendizado,
com diálogo, com assembleia, conectando as pessoas, o aluno que não queria aprender, né? Então pergunta para ele o que ele quer aprender, e aí isso é uma motivação. E aí trago essa questão, né? Que bom que tem conversa na minha aula, né? Então a gente pode sim aprender a conversar. Tem muita história para contar, são mais de 200 vídeos, estamos quase chegando nos 7.000 inscritos, então é história que não acaba mais, é muita entrevista, é muito exemplos bons que a gente vê que é possível, né? Hoje o que a gente está vivendo essas salas virtuais, mas essas conexões reais, né? O quanto de conexão não está acontecendo, né? O quanto de pessoas se conectando, projetos surgindo, a nossa criatividade aí aumentando. E é possível, né? Não é porque a gente está distante que a gente não pode ter essa conexão, esse aprendizado, essa conexão afetiva, né? Então dá para fazer isso sim numa tela, embora a gente tenha só metade do corpo, aqui só essa parte, né, do corpo reduzido, mas a gente consegue sim perceber as expressões, consegue perceber o tom de voz, consegue criar pequenos grupos no Zoom para a gente criar ambientes de café, como eu gosto de falar, é uma das metodologias de diálogo super importantes, para a gente aprender a conversar, né? Parece, nossa, uma coisa tão simples e às vezes é preciso de um pouco de método, um pouco de uma forma diferente de organizar as coisas. Não é assim tão óbvio, né? É uma coisa, é natural, nossa, somos seres aí da conversa, da conexão, mas muitas vezes a gente não é educado para isso, né? Então a gente precisa aí quebrar alguns padrões, algumas crenças. Eu sou a Sandra, fotógrafa. Eu moro nos Estados Unidos há 8 anos. Hoje eu moro em Pittsburgh, morei em Nova York antes. Hoje eu trabalho como fotógrafa freelancer, eu trabalho também como colorista e produtora. Foco bastante meu trabalho, meu tempo com a minha arte. Esse ano eu sou como artista residente do Centro de Vidro aqui de Pittsburgh, então eu tenho desenvolvido um trabalho novo que mistura vidro com fotografia, que é algo que eu estou fascinada. Eu me apaixonei por fotografia aos 19 anos. Eu amo uma câmera, a câmera estava sempre comigo. Desde a minha infância, meus pais trabalhavam com cinema, meu pai era cineasta, minha mãe é uma produtora. Eu tive a oportunidade de estar sempre dentro desse mundo que, para mim, eu sempre considerei muito mágico. Tenho bastante certeza que veio daí a minha paixão pela fotografia. Então eu estudei fotografia, depois eu segui mais para a área de cinema e fui sempre experimentando. Eu passei muitos anos no começo da minha carreira experimentando, entender a fotografia para ter a técnica, para conseguir controlar a fotografia. Eu acho que a fotografia é uma mistura de pintura com ilusionismo e a gente tem que ter bastante controle do que você vai ter de resultado para poder criar aquela foto. Eu tive muitos mentores ao longo da minha vida e eles foram muito importantes para a minha construção da minha vida profissional. E eu sou muito grata por ter tido todas essas pessoas me ensinando e dando oportunidade de dividir as experiências delas. Então eu fui experimentando tudo isso meio que sem uma voz, né? Até eu chegar em 2014, depois eu já era mãe, eu estava enfrentando alguns desafios aí como mãe e com a saúde das minhas filhas e um monte de mudanças na minha vida. E aí eu então resolvi fazer um projeto que tomou 5 anos na minha vida, que fala sobre essa minha experiência e fala sobre as minhas emoções como mãe, como pessoa, e eu comecei a identificar melhor e a fotografia realmente conseguiu me ajudar a entender o que eu sentia. Às vezes eu tinha muita dificuldade de entender o que eu estava sentindo, de verbalizar e de me expressar. E a partir da minha fotografia eu comecei a entender. Eu fotografava e depois que eu fotografava, aquilo ali era digerido e eu conseguia comunicar o que eu estava sentindo para as pessoas que estavam ali ao meu redor. E aquilo ajudou muito a comunicação entre a minha família e as pessoas mais próximas que eu convivia.
Aí vai para mim, aí que a gente chega nessas conexões. E eu vejo as fotos da Sandra e falo, nossa, isso é um projeto de inteligência emocional, né? Como é que aí chega nessa conexão? Já há um tempo que a gente vem, né? Desde quando você começou com o vídeo do Watermelons, tá? Eu falei, Sandra, que incrível, você fotografa os sentimentos, as emoções. E eu sempre muito por esse caminho mais mental, muito prático, mas muito mental, né? De achar as melhores palavras, as melhores técnicas. Eu acho que nisso a gente se conecta, da técnica mesmo, né? Então, é a comunicação não violenta, é o Café Mundial, os grupos, né? Todas as metodologias, as práticas. A gente falou no outro dia que só 20% é o QI. Qual que é todo o outro resto, né? O que mais faz, o que mais torna uma pessoa inteligente no sentido não só da inteligência cognitiva, que é o QI, né? Mas essa inteligência de estar bem na vida, vai, de ter sucesso na vida, seja lá o sucesso, o que isso significa para cada uma das pessoas que estão aqui, né? Esse sucesso profissional, você viver bem, você estar feliz com a sua vida, você ter um trabalho que te realiza, né? E por aí vai. E aí vem a questão da inteligência emocional. E um dos mitos que o Daniel Goleman, até esse que trouxe, né, essa referência que a gente traz dessa teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, é o livro que é muito legal, recomendo muito vocês para quem quiser aprofundar mais, mas as pessoas falam, então 80% é inteligência emocional. Pô, não, peraí, não é só isso, né? Tem as condições de vida da pessoa, tem as condições sociais, tem a sorte, tem as oportunidades, tem os fatores todos socioeconômicos, quer dizer, uma série de fatores que a gente não pode falar que é só inteligência emocional. Mas, com certeza, a inteligência emocional faz muita diferença na nossa vida, né? A Sandra falava desse controle da técnica para chegar na melhor foto e tal. A inteligência emocional traz, sim, esse autocontrole, da gente não ser tomado pelas emoções. Então, vem uma emoção, né? Uma raiva, um medo, uma tristeza, o que eu faço? Né? Eu vou ficar paralisada? Ou eu vou colocar essa emoção no devido lugar dela, gerenciar aí essas emoções, dar uma respirada e vamos de novo, e vamos fazer, né? Ou eu vou colocar isso no custo da grosseria, né? Que ainda estava lá que no outro aliás, chamou bastante atenção. Eu vou despejar isso na outra pessoa, no meu marido, nos meus filhos, no meu companheira, né? Então, por quê? Né? E tem um custo dessa grosseria. Quanto que isso a foto dos pratos, né? O quanto das nossas relações a gente não despedaça também. Não, por que tem que ser assim? Né? Então, a Cisco, esse é um trabalho da Christine Porral, uma professora que fala estimaram mesmo, a Cisco estimou em 12 milhões de dólares por ano o custo da grosseria. Você ter o chefe que grita, você ter fofocas, você ter grosseria no ambiente de trabalho, né? A gente sabe que isso causa muito demissão, causa muito burnout, causa esse clima, quando a gente fala do clima, da cultura, muito ruim, né? Muito negativo. Isso vai diminuir a eficiência, o engajamento. Então, tem aí essa inteligência emocional, o que é o ser inteligente, né? Uma das outras enquetes de stories ali, né? Você se considera uma pessoa inteligente emocionalmente? Acho que só 30% lá da minha turma falaram que sim. Então, como é que eu entendo essas emoções? Sim, somos seres emocionais. E o que eu faço com elas, né? Como é que eu vou expressar numa foto? Eu vou meditar, eu vou correr, eu vou aprender uma luta, né? O que eu faço com elas? E aí ela vai passar, ela vai me levar, vai chegar outra emoção, tá bom? E aí vai outra, porque a gente precisa saber lidar com essas emoções, né? Com certeza vai fazer muita diferença na nossa vida, nas nossas relações, né? Isso a gente vê todo dia. Agora, cada vez mais nessa quarentena, né? O quanto isso é importante, né? E aí vem essa história desse projeto, né? O que a gente pode compartilhar que é o mais importante agora, que poderia ser o mais que a gente tem, né, para compartilhar. E eu falo, olha, a inteligência emocional me salva bastante, né? Já vi isso em nos alunos, nos casais, agora que eu tenho acompanhado na mentoria, né? Então, é importante, ela faz diferença. Agora, por que é tão difícil a gente conversar de verdade, né? A gente dialogar, porque o diálogo não é aquela coisa de jogar a conversa fora, né? Não é só o bate-papo, o diálogo mesmo, né? Se a gente for aí na palavra, é esse espaço entre aqui, não é só o que eu falo,
não é o que vocês ouvem, mas é o que a gente consegue construir junto aqui, nesse meio, quase esse espaço invisível, mas que vai chegar na nossa inteligência coletiva, nossa criatividade para resolver os problemas que a gente não sabe como fazer, não são problemas que o especialista vai resolver, o expert, não adianta, a gente está vendo isso agora, mas precisa aí de acordos, precisa de diálogo, né? De estar disposto a ouvir, né? Sair das opiniões, o quanto que é difícil a gente sair das opiniões, o quanto é difícil a gente separar o que eu penso da minha identidade, né? Eu não sou o que eu penso, as minhas opiniões, eu sou eu, né? Mas a gente gruda, por isso o filme Divertidamente, aqui a imagem, né, ali daquela torre de controle na cabeça da menina, né, quando a raiva assume o comando, vai dar problema, vai dar ruim, né? Vai dar ruim, como fala o Gabriel aqui. Então, se vocês acham que vocês já devem ter visto, mas que ainda não viu, Divertidamente, é assim, um resumo incrível, né, dessa questão da neurociência, do diálogo. E essa carga emocional, né? A gente está vivendo agora, nesse momento, uma carga emocional muito forte. Então, esse luto coletivo aí, que as pessoas estão falando, são muitas emoções. Então, a raiva, a negação, a tristeza, o medo, tudo junto. E ao longo aí dos dias a gente vai... Tem dias que cada dia a gente está de um jeito. E aí, peraí, é pesado isso. Como é que eu faço para lidar com tudo isso? Né? Como é que eu vou nessa... E os pressupostos, que agora leva a gente para a conexão e empatia, que é essa foto incrível que a Sandra retrata a empatia, né? O que é meu e o que é do outro. Pressuposto, aquela palavra bonita ali, mas que é os nossos julgamentos, os nossos preconceitos. Né? Quando eu ouço uma pessoa falar, já vem ali uma lista de rótulos, tem outra foto que ela põe os rótulos todos também, uma lista de coisas que eu penso sobre o outro, antes dele começar a falar. Antes de eu olhar para a pessoa, eu já vou ali com a minha lista, e aí eu não ouço, aí eu não escuto, daí eu desligo quase a minha capacidade de ouvir, porque eu já fico pensando na minha resposta que eu vou dar. Né? E aí a Sandra traz muito isso, né? A questão era minha. Meninas, estava tudo bem, o morango podia ser a melancia e tudo certo, né? Essa capacidade das crianças, essa resiliência, essa leveza que a gente tem que aprender tanto. Né? E se eu quiser chegar na empatia mesmo, né, eu vou ter que perguntar para a pessoa, eu vou sentar junto e vou conversar. Né? Um outro artigo fala o quanto que as pessoas gastam, a Ford gastou muito dinheiro tentando fazer um aplicativo, Empathy Belly, para como é que a mulher grávida ia lá no carro, qual a melhor distância do volante, porque a gente... O que deu mais resultado foi perguntar para as pessoas como é que é. Você entra no carro, faz aqui o test drive, né? Perguntar para o cego como é que é ser cego. Não adianta eu imaginar como é que é ser cego. E aí, o que a gente precisa, né? Nessas aí habilidades socioemocionais, nessas habilidades aí de criatividade. Essa frase que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é o que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E, Maro, meu marido trabalha numa empresa que tem vários escritórios pelo mundo, e essa é uma reunião que ele fez agora para falar de números, falar de resultados e tudo mais. Ele escolheu fazer 10 minutos disso e os outros eles focaram em cada um contar um pouco da experiência que eles estão vivendo com a quarentena e ele achou muito rico, foi uma experiência nova para o time dele, e o que ele achou mais interessante é que as pessoas que vivem na Europa, em países da Europa, estavam experimentando exatamente as mesmas coisas das pessoas no Brasil, das pessoas na Austrália. Então, assim, existe essa conectividade, essa conexão, existe, né? Todo mundo é ser humano, e quando a vida faz a gente ter que conviver com uma mesma base, né? Você começa a conseguir se relacionar, e foi essa escolha de escutar o outro, né? E de criar conexões que vai além do trabalho. Isso eu acho super interessante que possa estar acontecendo, né? No mundo que está virando do avesso, mas talvez não, talvez esse virar do avesso é exatamente para chegar em algum lugar melhor.
Todo mundo está em casa, todo mundo, quem está com as crianças, está com as crianças, né? Tem um monte de desafios, gente, é difícil tudo, mas a gente vai falar dos desafios mais para frente, mas é importante olhar também a boa parte da história e as conexões, né? Então, eu vou agora falar aqui da minha parte. Eu escolhi falar sobre a Photography Typology, que eu imagino que seja a tipologia fotográfica em português, mas eu não tinha certeza, então eu deixei em inglês. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão de quando você tem uma ideia, quando você tem uma história para contar, não vai ser o equipamento que vai te tirar, vai tirar essa ideia de você realizar. Eu acho que você tem que buscar soluções dentro das capacidades que você tem. E aí, por último, a pergunta se fotografia julga ou traz empatia. Então, eu vou começar com a tipologia. Essas fotos são de um casal que são mais conhecidos como os Beckers, e eles são da Alemanha, e eles passaram anos fotografando todos os tipos de arquitetura com essas formas diferentes, e a técnica deles era sempre estar no mesmo ângulo, a mesma distância, sempre um dia nublado para o céu estar o mesmo. Quer dizer, até tem uma aqui que não está tão nublado, mas enfim, para manter, porque a proposta é você observar o objeto e você tira então a atenção do entorno e você consegue categorizar as diferenças entre esses objetos que têm a mesma função. E aí eles compunham dessa forma, eles sempre tinham esse quadro, né, a grade, então sempre tinha essa comparação das fotos, e é isso que faz a foto ser cada foto individualmente é interessante, mas elas num grupo passam uma ideia das diferentes formas de você ter o mesmo resultado. E daí, pensando nisso, eu fiz um trabalho quando eu morava em Manhattan, que chama We're All in This Together. Eu fiz com a minha câmera de celular, eu tirei mais de 33 mil fotos, até eu entender como é que eu ia fazer para não tremer. Então, eu tentava tirar a foto na hora que o trem estava meio que parando ou andando. Mas o que eu queria era observar, na verdade, eu tive a ideia antes de começar a executar, eu comecei a perceber como as pessoas tinham hábitos parecidos nesse ambiente público, né? Mas ao mesmo tempo eles estavam todos no seu mundinho. Eu escolhi tirar o rosto das pessoas porque a gente tem a nossa expressão visual, facial é muito forte e a gente pode já colocar rótulos quando a gente mostra o rosto das pessoas. Então, dessa forma, consegue observar melhor as expressões corporais. Tem mais fotos nessa série, se vocês quiserem ver, tem no meu site. Eu ia por aqui, mas era muita coisa. Mas eu pus aqui exatamente para falar de que a ideia tinha que ser feita com celular. Aí uma parte era eu estar fazendo parte daquele grupo e eu estar no meu celular assim como todas as outras pessoas estavam e era quase uma performance que eu estava ali fazendo e que o celular era uma parte importante do conceito da ideia. Esse olhar, esse trabalho né? Esse trabalho me rendeu 2 exposições, me rendeu bastante exposição também comercial. Como vocês podem ver, os quadros são pequenos, porque a qualidade não permite ter ampliação maior que isso, mas eu acho que a essência, a ideia que para mim foi o que ressaltou nesse trabalho. E daí eu trouxe outros tipos de tipografia para a gente falar um pouco sobre empatia e sobre julgamento. Então, esse fotógrafo, James Ronalds, ele fotografou a última refeição dos prisioneiros antes deles irem para sentença de morte, né?
né? Então, quando eu vi essa foto, a primeira sensação que dá é uma coisa densa, né? A gente está falando de morte, morte não é uma coisa fácil de lidar, de falar, mas ao mesmo tempo o fotógrafo ele escolheu não mostrar a cara do prisioneiro, e sim mostrar uma bandeja, que é um desejo dele, e dessa forma ele conseguiu conectar a gente com alguma coisa da personalidade do prisioneiro. E, de repente, você começa a olhar para essas fotos e você fala, nossa, eu também adoro um sorvete de casquinha. Será que eu pediria, né? Que situação complicada. E dessa forma você consegue se colocar no lugar da pessoa. E isso é empatia, você conseguir sair do seu lugar, não julgar pelo que o cara fez ou não fez. O fotógrafo podia ter ido para muitos caminhos nessa escolha de documentar um prisioneiro que está para morrer. Mas ele escolheu essa. Eu É uma achei escolha, né? Esse olhar, né? É uma escolha, né? É da conexão ou é do julgamento, da separação, né? Do rótulo, é o ser humano que está ali, né? É um ser humano, é uma pessoa. Exato. Eu achei muito forte e interessante mostrar. E, de novo, a gente está falando de tipologia, então talvez uma só foto não seria tão forte quanto um conjunto como essa aqui. Acho que a gente volta também nessa parte aqui, quando eu coloco as fotos do James Mollison. Eu acho muito interessante. Ele foi a um monte de shows de bandas e convidou as pessoas para ir fotografando para essa série. Depois ele compôs dessa forma. E aí a gente fala dos estereótipos, né? Tem essa parte de que ele está questionando o quanto você quer fazer parte de um grupo, é a sua tribo, e é como você se vê e se relaciona, mas ao mesmo tempo o quanto você olha e julga aquelas pessoas de estarem vestidas daquele jeito, de estarem fazendo o que elas estão fazendo. Então, é a minha pergunta. A gente está julgando ou a gente está olhando e achando interessante que tem gente que gosta tanto do Kiss que vai lá e se maquia que nem os caras para ir no show deles? E outra foto que ele fez também foi dessas dos macacos, que ele achou muito... Ele quis mostrar semelhanças com o homem, né? E as expressões. E eu acho incrível como ele é um fotógrafo de retrato, ele é um fotógrafo bem famoso de retrato. E ele conseguiu pegar essas expressões desses macacos e a exposição dele foi com umas impressões muito grandes. Então, você tinha um macaco olhando assim para você. Eu acho muito forte, né? E aí também volta aqui essa parte da comparação, né? Eu e você, Maru, a gente estava falando sobre na biologia, que tem muito a categorização das coisas e como a fotografia e a arte trouxe isso para essa forma de se comunicar. Essa classificação, né? O quanto que ela ajuda a gente a organizar as coisas, a catalogar, a entender o mundo, mas o quanto que ela também deixa muita gente de fora, né? Então, a frase clássica dos biólogos, toda classificação tem um ornitorrinco, né? Então, o que é? E quando a gente é esse ornitorrinco, né? Esse fora da caixa, esse diferente, né? O que é ser diferente? A Sandra traz muito essa coisa do que é ser normal, a gente não era uma família normal. E aí, enfim, a gente acaba com... Eu peguei outras referências de outros exemplos, que aí é um pouco trazer para o dia a dia de quem está em casa e observar, né? Vem um pouco do webinário da semana passada, que eu sugeri muito você observar o cotidiano, observar os detalhes e estar atento com o que está acontecendo na sua casa. E aí eu peguei aqui um resuminho de coisas que vocês podem se inspirar, de repente... as coleções, adorei essas das xícaras, enfim, foi mais para inspirar de quem quiser se interessar por fazer um trabalho de tipologia, não precisa ter ideias super mirabolantes de produção, mas sim achar alguma coisa que realmente você se conecte aí dentro de casa e essa repetição vai fazer alguma coisa e vai te dar algum sentido dentro de você. Falando um pouco do nosso curso, né, nosso programa, Transforme Seu Olhar, para quem está aqui, já as alunas que já estão aqui, nossa turma se formando aí, que bom.
e tá, né, a descrição, né, tá lá na página, tá, mas a gente contar um pouco, né, como é que vai ser, o que a gente pensou, como é que vai funcionar. Então, 6 encontros ao vivo, aos sábados. A Sandra fala aqui os horários, eu não estou vendo, eu estou com o chat aberto. Os horários fala aqui, Marô. Sempre de manhã, aqui para quem está no Brasil, 9h30, às 11h30. Para os Estados Unidos, aí, Pittsburgh, 8h30, né, da manhã, 1 hora menos. E para quem está na Inglaterra, né, as meninas da Inglaterra, já à tarde, já 1h30 da tarde. Então, essa ideia de ser um curso customizado, né, um grupo pequeno, um pouco como usando o Zoom, com muita interação, com muita prática. Então, não dá para ser um curso teórico, né, sobre 2 assuntos tão práticos, né? Então, essa coisa das vivências, de colocar, de ter os pequenos grupos, de criar esse ambiente acolhedor para a gente poder, né, conseguir falar dos desafios, conseguir pensar as coisas, mas tudo muito para aplicar, né? Essa coisa muito, o que eu posso fazer agora? O que eu faço com tudo isso? Né? Que eu falava um pouquinho, né? O que você vai aprender? Então, com certeza, o autocontrole é um dos pilares da inteligência emocional. A gente consegue, sim, ter mais autocontrole, porque você percebe rápido essa expressão criativa, né? Como é que a gente treina também esse olhar sensível, inteligente. Tanto um olhar para o que eu estou vendo fora, quanto para o que eu estou sentindo dentro, né? Um pouco esse jogo do dentro e fora. Comunicação consciente, a gente vai trazer, sim, a comunicação não violenta como uma dos instrumentos aí para a inteligência emocional. Isso vai ajudar muito, eu falo, né, que ajuda muito nos nossos relacionamentos. A gente não é tão diferente assim quanto a gente pensa, a gente muitas vezes briga pelas mesmas coisas, pelas mesmas necessidades ali. Então, quando a gente consegue ter consciência disso, melhora muito. Contar histórias, né, trazer um pouco, peraí, esse processo artístico mesmo, né, de escrever, de contar uma história, de organizar, dar um sentido aí para o que eu estou vivendo. Criar cenários imaginários dentro da casa, né, para fotografar a janela, o que eu posso brincar aqui, que eu tenho. Trazer essa questão da agilidade emocional é um outro assunto super interessante, né? Como é que é na época dos métodos ágeis, dos projetos ágeis, que a gente tem que ser ágil. Agilidade emocional é não me apegar a nenhuma emoção, né? Tá bom, estou com raiva agora, eu vou andar, vai passar essa raiva, depois eu vou sentir tristeza, depois eu vou ficar alegre, depois eu vou ficar... E vai, né? Eu não fico enganchado nas emoções. E tudo isso é a criatividade fotográfica tendo seu celular, né? Então não é um curso para fotógrafos, embora os fotógrafos são super bem-vindos, né? A gente começa com esse primeiro tema, o primeiro encontro, a gente organizou aí os encontros, né, em cada um dos temas. O curso está, como a gente falava na semana passada, está 70% montado, falta os 30% aí que o grupo vai trazer, e aí a gente vai, né, direcionando, né, para um lado ou para o outro. Mas primeiro, para que servem as emoções? Elas têm aí uma função, elas não estão ali para nos atrapalhar. Olhar para dentro, a gente vai ter convidados especiais também, a Gisela, que a Sandra traz aqui como convidada especial. No terceiro encontro, a gente fala das virtudes da raiva, da tristeza e do medo. A virtude da raiva é um tema que o método Gandhi traz, e ele fala, olha, a raiva tem aí uma virtude, se eu usar a raiva para uma coisa boa, para me mobilizar, para me colocar em ação, ela pode ser positiva também. Então, sair um pouco dessa coisa que eu tenho emoções boas e emoções ruins, sentimentos negativos, sentimentos positivos, não, temos todos ainda. Como é que a gente integra tudo isso, né? A palavra-chave é integração. E aí a gente traz os nossos convidados especiais também, Sandra e Yuri, parceiros aí de trabalho, são professores de comunicação não violenta, trabalham muito em zonas de conflito, né? O Yuri tem uma história aí com os judeus e encontros que eles organizam ali nos campos de refugiados, né? Então eles trazem muito essa comunicação não violenta na prática, né? Os textos da Sandra, né? No UOL agora eles estão com uma coluna, são a empatia, né? Como é que a gente consegue ler, escutar de verdade os outros, né? Não é o que eu estou sentindo e eu projeto no outro, mas peraí, deixa eu escutar mesmo o que a pessoa está falando, né? O que ele quer dizer, como é que é ser
como a pessoa é, né? Um pouco dessa escuta, essa escuta mais atenta, e esses desafios da empatia, né? Que a gente sabe que não é fácil, mas é uma prática, ela pode ser praticada, ela pode ser vivenciada. E é como um músculo, né? Quanto mais a gente vai desenvolvendo, mais a gente vai vivenciando as crises e desafios, e aí a gente traz um pouco dessa arte da comunicação eficiente, de aprender com a crise, de ressignificar, de contar uma outra história. E um sexto encontro aí desse olhar criativo, sensível, né, contando as nossas próprias histórias. Eu vou fazer um adendo na parte de fotografia, que eu vou trazer muitas dicas práticas. Então, a gente não só vai falar de coisas técnicas para conseguir resolver questões técnicas da pessoa ter uma ideia e conseguir fotografar essa ideia. Então, vai ter muito exemplo de iluminação e de enquadramento. Então, a gente vai ter essa parte toda que para as fotógrafas, que a gente já tem 2 estudantes de fotografia, que eu estou muito feliz, eu vou conseguir dar um atendimento e apoio para todos os níveis de fotografia. Mas a ideia mesmo do curso é fazer esse exercício de olhar para dentro de si mesmo e entender como que você vai representar aquela emoção numa foto. Então, seja você fotografando as xícaras 1000 vezes todo dia de manhã, que mostra aquela mesmice, que para você aquilo representa uma coisa, tá monótono, ou, enfim, ou não, ou você tira uma foto de uma mão, enfim, a iluminação, seja lá como você interpreta aqueles sentimentos são universais. Então, essa ideia do nosso curso, essa conexão minha e da Maru. A Maru traz uma bagagem de entender de onde vem no cérebro e como funcionam as emoções e por que a gente tem algumas reações, e eu vou trazer a parte da fotografia visual, de como que você vai fazer com que isso vire uma fotografia e só esse processo você vai ver como te traz uma calma, você está presente, a relação com a imagem é super interessante para você conseguir trabalhar todas as questões que são suas e que você vai dividir o quanto você quiser com o grupo. Então vai ter bastante de conteúdo no sentido de trazer outros artistas, trazer estética, trazer referências e a gente buscando juntos esses resultados. Para quem, né, que a gente pensou, né, esse curso, uma pessoa interessada em explorar fotografia, né, a gente reforça muito, a Sandra trouxe agora, né, nessa última, não é uma sessão de terapia, não é, cada um vai o quanto quiser, né, o quanto precisar, mas é pessoas interessadas em explorar um pouco essa arte, né, esse olhar mais criativo. Claro que também quem está buscando aí uma transformação interna, melhorar, lidar um pouco melhor com as emoções, lidar com as pessoas, né? Vai, com certeza, esse programa ele é pensado para melhorar também as nossas relações interpessoais, a nossa relação com a gente mesmo. Alguém que trabalha com gente, né? A gente fala muito nesses grupos de liderança, pessoas que têm que coordenar equipes, que trabalham aí numa equipe, é super importante a inteligência emocional, né? Ter não só essa habilidade técnica. Que é os educadores que querem buscar novos métodos, trazer dinâmicas, desenvolver essas habilidades socioemocionais. E você pode ser tudo isso, ser mãe e pai, ou não ser mãe e pai também, né? Mas que busque aí uma educação mais consciente, que busca uma parentalidade, essa palavra bonita, mais americana do que em português a tradução, mas repensando essa nossa educação dos nossos filhos, né? O que você vai precisar, na verdade, o seu celular, uma câmera. As aulas você consegue fazer pelo seu celular ou pelo computador. O Zoom tem essas 2 formas. A internet claramente é importante, como a gente pode perceber hoje, não foi lá essas coisas por aqui, mas geralmente eu nunca tive problema dessa forma. Um caderno, um diário de anotações, porque vai ser ali que você vai anotar suas ideias e a gente vai centralizar
a forma de você raciocinar e pensar e criar o seu processo criativo. Aí lápis, caneta e vontade para participar. Um programa que vai ser muito aberto, muito leve e descontraído, na verdade. A gente não gosta de coisas muito chatas e sérias, mas a ideia e o conteúdo e a bagagem a gente tem. Então, isso que é o mais importante. E um grupo diverso, né? A gente acha que esse grupo diverso vai trazer muita coisa boa e muita conexão, vai melhorar para o nosso olhar, né? Para a gente ter... E com certeza, a gente já tem artistas de vários momentos de vida, a gente tem fotógrafos começando, a gente tem fotógrafos experientes, a gente tem psicólogas, gente com experiência em RH. O que mais, Marô? Gente de cinema, gente de marketing e publicidade. E a gente adoraria receber gente de todo tipo, porque, de novo, a gente acha que a comunicação fica tão mais rica quando a gente tem diversidade, né? Cada um poder trazer um pouco sua própria experiência de lugares diferentes vai ser muito rico. Para falar aqui do valor do curso, né? O valor que a gente chegou aí, que a gente acha que não só pelo todo esse trabalho, é quase como uma mentoria, né? A cada encontro, a cada esse grupo pequeno que vai trazer muita conexão, aí, muita vivência para a gente chegou num valor aí de R$ 999, mas que a gente colocou como 750 esse valor promocional, agora até domingo, né? Porque a gente já precisa ir fechando a turma e vendo quem vai entrar, como é que da onde que as pessoas estão vindo, quais os interesses, as expectativas. E a gente colocou isso também, né? Se o valor é um obstáculo, um impedimento, a gente está super disposto a ouvir, né? A gente sabe, tem gente que está com mais dificuldade financeira, então, olha, manda um e-mail, manda um WhatsApp para mim, para mim esse valor é alto, eu posso pagar tanto, para mim tá bom. A gente está indo mesmo nessa, a gente não quer que isso seja uma limitação, né, um problema. 10% da nossa renda, da nossa receita vai para o Caçadores de Bons Exemplos. Aqui eu estava na live com eles às 6 horas, agora é um casal de brasileiros que já rodaram mais de 1 milhão de quilômetros, imagina, em busca de bons exemplos, e eles trazem uma notícia boa, que as doações agora para os projetos, que eles, mais de 4.800 projetos, estão aumentando, então as pessoas estão mais generosas, contribuindo mais, então a gente acredita muito nesse projeto e a gente quer também contribuir. E dúvidas? As perguntas, a capa e a frase desse projeto é tão linda, que me chamou a atenção, por isso que escolhi. Quem será que fez a capa do projeto? A frase eu posso dizer que eu ajudei. Quem que falou isso? Priscila. A Priscila. Seja bem-vinda. A Priscila já está aqui na lista, inscrita, recebeu o e-mail, formulário, tudo direitinho. Já trocamos ideias de fotografia, dos projetos dela, a Jéssica também. Quantas pessoas vão estar no grupo, aproximadamente? Aproximadamente, no máximo 30, né, Maru? No máximo talvez 30 pessoas, né? A gente achou que um grupo máximo 30, que é o que a gente consegue, né? No Zoom, criar os pequenos grupos, dar essa atenção. Somos só 2, né? Por enquanto. Teremos acesso, sim. No curso a gente vai ter no formato meeting mesmo, né? Aqui a gente está no formato webinar, até para conseguir ter mais gente, né? Mas nos cursos o curso não vai ser assim, vai ser todo mundo mesmo com a câmera. O Egon está perguntando se os encontros serão todos os sábados. Coloquei as datas aqui do curso, né? Do dia 30 de maio ao dia 4 de julho, são 6 sábados seguidos. 2 horas de duração, das 9h30 até as 11h30, né? A gente acha que é o máximo, é claro, né? Que se tiver perguntas, dúvidas, a gente pode ficar mais, mas a gente acha que 2 horas é um tempo bom aí para online, porque exige mais concentração, mais, né?
E o essa tempo das participação. pessoas, né? O Também tempo é das corrido. pessoas. Então, de manhã não atrapalha tanto aí a rotina, né? A gente consegue se programar, né? Uma apresentação, as perguntas, e aí essa dinâmica mais em pequenos grupos, e depois volta todo mundo. Então, a gente vai procurar trazer muita prática mesmo, muita vivência, muito exercício, né? E muita conexão, como se a gente estivesse ao vivo, né? Trazer o melhor do ao vivo, o melhor do online, vamos ver o que a gente... O melhor do online é poder ter gente do mundo inteiro Esse conectada, é. de gente com, né, que às vezes Juntar mesmo em São Pittsburgh com a Paulo, Inglaterra, com São Paulo, seria um pouco difícil, né? Isso a gente faz. exato. Ah, se a gente vai analisar os exercícios dos alunos, ótima pergunta, porque sim, a ideia é que a gente a cada sessão a gente propõe um exercício que vai ser feito ao longo da semana e um dia antes, então na sexta-feira de manhã, a gente recebe esse material de todo mundo, analisa e aí já na próxima aula, no dia seguinte, a gente já traz uma resposta em relação às fotos, né? Quem quiser escrever, quem quiser, enfim, tem toda a parte criativa, mas é o processo criativo da pessoa e a gente vai sim dar vai olhar um por um. Linda, essa fotografia atrás de você, Sandra, é da série, não? Não, essa daqui eu fiz, eu gosto muito dela, mas ela não, eu achei que, peraí, vamos ver, olha lá, pronto. Dá para ver assim? Tá. São reflexos. Quem perguntou? A Pri. Então, na verdade, aqui na frente, depois eu posto lá no meu Instagram, mas assim, aqui na frente tinha um vidro entre eu e essa pessoa que está aqui. Então, eu peguei a silhueta da pessoa, então tem essas sombras. Acho que uma coisa que a Marô sempre fala é das experiências dela com essas dinâmicas é o quanto, na verdade, a gente vai mediar parte, né? Quando eu falo a história dos 70%, é essa coisa de mediar, de todo mundo poder trazer seus conhecimentos e a gente conseguir sair todo mundo mais enriquecido da experiência. Essa troca, né? Uhum. Você já fotografou quando teve muita raiva, Sandra? A história da foto dos pratos, essa é ótima, né? Não, mas respondendo para ela, a história da raiva, eu acho que já. A resposta é já. Mas eu acho que tem algumas vezes que não dá para fotografar na hora que você está com raiva, mas você lembra, né, da emoção. Isso que eu acho que é até um pouco como os atores fazem, né? Que tem que ir lá interpretar a raiva e você está na frente da câmera e não sabe de onde está vindo. Você tem que achar essa raiva. E essa experiência de você buscar essa emoção na hora que você sentiu e conseguir interpretar e guardar na sua memória de tipo, isso era a raiva que eu senti. Isso foi o meu exercício ao longo desses 5 anos de dar nome e categorizar dentro de mim cada sentimento e como eu represento isso visualmente. Então, para mim, a experiência da raiva mesmo é uma foto que tem na minha série no website, mas eu também posso depois mandar para vocês, da minha filha jogando uma caixa. Claro, assim, acho que para mim ali, por mais que não tenha sido eu que estava jogando a caixa, ela estava jogando a caixa por mim. Foi uma experiência muito intensa entre nós duas e ela tem um lado mais artístico e ela gosta de interpretar, então ela estava tendo o momento dela de performático e eu tendo o meu momento de fotografar ela tendo tudo aquilo ali. Então, o resultado foi esse. Mas tinha uma intenção. Eu, de fato, dei a caixa para ela, a gente estava de mudança e eu falei, vamos jogar essa caixa, vamos fazer qualquer coisa com essa caixa, vamos colocar essa energia nessa caixa, entendeu? Você Então, cria a situação, aí você cria o cenário, né? Isso, Tem uma história por trás. exatamente. E aí ela entra no jogo. A das fichas, né? A Vitória dormindo nas tarefas de casa, na lição de casa. Né? A gente fala, essa educação não pode ser mais inovadora, não pode ser mais legal. Aquela ali, na hora que eu vi ela cansada, reclamando e com sono e tal,
Na verdade é a Ana Luísa, aquela foto. Eu lembrei da minha mãe. Minha mãe sempre falava que, ai, nossa, Sandra, uma coisa que ela fala da minha experiência na escola era, nossa, eu passava pelo seu quarto, você estava dormindo em cima dos livros. Tá vendo? Porque hoje eu entendo, né? Só para explicar para quem não sabe, eu tenho dislexia, então ficar concentrada nas palavras e num texto é muito cansativo. E o processo do sistema educacional, do jeito que não funciona para dislexia. Então, para mim, era muito difícil a escola. Então, era essa dificuldade. Eu ainda não tinha descoberto que a Ana Luísa também tinha essas dificuldades de leitura e escrita. Então, eu vi aquela coisa, foi um pouco antes da foto da empatia que você colocou, minha e dela. Então, foi uma foto que eu fiz um pouco antes, quando eu ainda estava experimentando, falando, gente, mas espera, ela tá fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando eu era criança. Impressionante, então, né? O quanto que é a nossa história, mas não, é a história dela, diferente, mas o quanto traz da nossa, né? Então a pergunta é o quanto era ela ali naquela foto ou o quanto era eu, né? Eu coloquei o texto, se os nossos filhos são uma janela ou um espelho, né? Para a gente olhar para dentro ou para a gente olhar para fora, a vida ali que é nova, que está totalmente trazendo coisas novas. E a história dos pratos quebrados, você vai contar ou vai guardar para o curso? Peraí, calma que o Egon fez um comentário aqui. Mas também tem uma lição. Peraí, desculpa, gente. Eu estou pensando aqui, tentando ler, ó, a dislexia. Verdade como aquele livro, o corpo fala. O Egon falou, é verdade. Muito legal. Muitas vezes as fotos também têm mais ligação que eu acho. Então, o Egon é fotógrafo, queridíssimo, e então ele tá fazendo esse comentário aqui que ele também acha que às vezes ele faz a foto e depois ele faz as conexões e as ligações das fotos dele. Eu entendi isso, Egon. Não é tão automático, né? É assim, eu vou lá, sinto, faço, registro, passo a passo. Não é, né? Eu acho que tem alguns processos, e isso é uma coisa interessante de falar, porque no curso também eu vou mostrar formas de você pensar em fazer alguma coisa. O exemplo do metrô, eu comecei a pensar, mas acho que a ideia veio antes da execução. Que é uma experiência muito que eu trago do cinema, sabe? No cinema você tem que já ter o roteiro. As coisas que acontecem na hora, acontecem, mas você tem que ter muito planejado o que vai acontecer, qual é a cena daqui, depois você vai para a cena dali, e essa história que você vai contar. E eu acho que a experiência das fotos do metrô é um pouco isso. Era bastante assim, eu tenho essa ideia, agora vamos executar da melhor forma possível. O Watermelons Are Not Strawberries, não. Foi um trabalho muito difícil para mim, que eu tive muita... Eu guardei para mim por muito tempo, até começar a dividir ele, mas porque era isso, era essa vida que a gente leva, assim, de tipo, você não sabe o que vai acontecer, eu estava ali fotografando sem saber por que eu estava fazendo aquelas fotos. Da falta de controle, né? Também um pouco isso de se desapegar um pouco do resultado, né? Você estava fazendo isso, para mim foi muito libertador, muito libertador. Foi um processo diferente do que eu já tinha feito na minha vida e você se coloca num lugar muito vulnerável, e por isso que eu tinha muita dificuldade de dividir o trabalho e falar dele, mas é nesse lugar vulnerável que você mais aprende. Então, até uma coisa que a gente fala e hoje a gente não falou muito, é que é um ambiente seguro que a gente vai construir, né, Maru? Porque eu acho que você conseguir tirar toda uma emoção dentro de você para fotografar, para fazer qualquer tipo de arte, é um lugar, você tem que tirar de um lugar vulnerável para fazer a diferença. E às vezes é difícil isso, quer dizer, não é às vezes, sempre é difícil. Sim, é a dor, né? Exato. Né? Então você tem um lugar que vai te acolher e você vai saber que você não vai ter, não é o julgamento, e sim a conexão, a empatia é importante para a gente crescer. E a empatia, né? Começa com a gente mesmo, não tem milagre. Se eu não tiver empatia comigo, eu não vou conseguir ter com o outro, né? Não de um lugar verdadeiro, autêntico. Eu posso até fingir, mas não vai ser verdade, né? Eu tenho simpatia, mas não tenho empatia. É uma diferença. Acho que é isso, queridos. Podemos encerrar. A gente agradece muito a participação. Espero que vocês todos participem com a gente dessa jornada aí. Vai ser uma jornada
muito bacana, leve, descontraída. A gente vai falar de coisas sérias, mas sem ser sério, porque a gente não é sério, né? A gente leva as coisas a sério. Vocês encontram, tá lá no meu link do Instagram, do da Sandra também, né? Facebook. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Eu mais por WhatsApp, a Sandra pelo direct das mensagens, né? E-mail, a gente está aqui para qualquer dúvida que surgir depois, né? Questão de forma de pagamento, qualquer questão aí que vocês tenham mais particular, nos procurem. Muito obrigada, uma boa noite pela participação. a todos vocês. Boa noite, querida. Boa noite, gente.